Lisboa. E agora, no estúdio do Jornal das 8, um outro convidado, Rui Mergulhão Mendes. Muito boa noite, é analista comportamental. Começava por lhe perguntar o que é que esta intenção de atacar, eventualmente matar indiscriminadamente pessoas, o que é que isto, desde logo, pode revelar sobre as motivações de quem planeia uma coisa destas? Boas motivações, é difícil perceber quais são as motivações que possam estar por trás. O próprio saberá? O próprio julgo que poderá saber quais são as motivações que o levam a fazê-lo. Consegue racionalizar? Será que alguém que pensa uma coisa destas e planeia consegue racionalizar? Vamos ver. Porque matar inocentes, Sim. ou a ideia de fazer mal a inocentes, é perturbadora por si só. Não é? Porque não há uma causa e efeito. Exato. E há aqui todo um plano de preparação e a polícia foi absolutamente inequívoca. Havia um plano detalhado das operações e as armas estavam preparadas e estava tudo pensado, aparentemente. Antes de mais, os parabéns à Polícia Judiciária pela rapidez com que atuou e que inibiu que isto pudesse acontecer. Se nós estivermos, por exemplo, a falar de psicopatia, há uma perturbação muito grande de ressonância emocional e da ligação empática com os outros. E essa perturbação leva-nos a que, em muitas situações, possamos ter estes tais comportamentos sem que estejam associados a qualquer tipo de remorso. E isso leva-nos, ou leva-os, a percorrer esse caminho e a executar esses atos, muitas vezes desligados dos processos emocionais. O psicopata em si... Isso é uma doença ou é um desvio comportamental? Um desvio comportamental, não sei se está tipificado como doença, ao espectro da psicopatia. O que lhe posso dizer é que, do ponto de vista cognitivo, eles mantêm-se intactos. Ou seja, o que é perturbado é a relação que tem com os outros. Depois dizer que a psicopatia não acontece só, não é uma questão binária de ou são ou não são. Há pouco referimos, nós temos cerca de 210 milhões de psicopatas no mundo inteiro. São cerca de 1 a 3% da população é psicopata. Começa-se a conseguir determinar mais cedo. E este jovem estava naquele momento onde a psicopatia pode se tornar mais evidente. Na pré-adolescência começam a denotar, por vezes, comportamentos que levam a perceber-se que existe esse distúrbio e muitas das vezes, chegando ali à idade pré-adulta, ao final da adolescência, aos 18 anos, é um momento crítico, muitas vezes, para que isso possa se tornar mais evidente. Rui Mendes, deixe-me sublinhar que nós estamos a falar de psicopatia, mas não há nenhuma indicação de que nos indique por aí. Sim. Ou seja, a propósito do ataque indiscriminado, o que é que pode levar alguém a um ataque indiscriminado? A primeira questão, e a primeira resposta a quem saiu foi essa, eventualmente de um psicopata. Sim. Há outras? Pode haver outros distúrbios, um maquiavelismo, um narcisismo. Nós não sabemos qual é a motivação que está por trás. Teríamos que perceber qual é o perfil da pessoa que temos perante nós para saber, de facto, qual é o distúrbio que ele possa padecer. Agora, há algum desses distúrbios em que as pessoas possam não ser responsáveis pelos atos que planeiam ou praticam? Do ponto de vista clínico, julgo que não. Até porque temos que isso possa levar à desculpabilização do ato. Sim. Não, julgo que não. Até porque nas prisões, por exemplo, a comunidade reclusa são cerca de 45% de psicopatas. Portanto, nem toda a gente que comete crimes é psicopata e nós temos pessoas com espectros garantidamente elevados de psicopatia nas nossas esferas políticas, económicas, sociais, que possam ter alguns transtornos grandes de psicopatia ou de outros, como o autismo ou como outros transtornos. E que levam as suas vidas normais, muitas das vezes, sem que elas se tornem evidentes. Agora, o ponto é, quanto mais cedo nós conseguimos identificar essas questões, e hoje as questões da informática e de como é que se determinam esses perfis ajuda muito, e este acho que foi um caso desses, não só se calhar pela questão do foco em si, do que é que este jovem andava à procura, mas se calhar também dos próprios tipos de comportamentos e perceber que estávamos perante pessoas que padecem daquele espectro e que pode eventualmente vir a perpetrar aquele crime, ou planeá-lo. Os dados avançados, recolhidos até agora, e apesar de estarmos a lidar com isto com cautela, claro, com alguma prudência, pelo menos, tentando balancear aqui o interesse e a comoção que uma notícia destas provoca na opinião pública e a família deste jovem, temos a indicação de que ele é de uma zona rural, de uma família humilde e que, bom aluno, com dificuldades de socialização,
Não sabemos se com algum diagnóstico clínico feito, com acompanhamento médico, eventualmente, isso não sabemos. A grande maioria não. E tem esses pontos que acabou de referir. Bons processos cognitivos, boa capacidade e depois fracos processos empáticos, fraca ligação aos remorsos, à culpabilização. O facto de vir de uma terra mais pequena ou maior, eu julgo que não tenha um significado de peso numa situação dessas, mas esses dois pontos são dois pontos que possam ser relevantes para um caso destes. De facto, a sociabilidade, a sociabilização, a capacidade de se relacionar com os outros. A capacidade de se relacionar com os outros. Muitas das vezes conseguem criar processos empáticos, não que sintam eles próprios a empatia com os outros, mas copiando os estados emocionais e comportamentais, dando a indicação que a ligação está estabelecida, fica quase como garantido que aquelas pessoas estão a viver um processo empático, sendo que o psicopata, nesse caso, não sente aquela empatia. E essa empatia, pergunto-lhe, pode ser sentida? Deixe-me refazer a questão. Dos dados recolhidos até agora, parece também mais ou menos claro que, e foi essa a razão pela qual ele foi identificado na chamada internet subterrânea negra, que ele nutria uma especial simpatia por autores de atentados com características semelhantes nos Estados Unidos. Ou seja, a empatia que não sente com pessoas que não conhece e com quem se dá, mas manifesta-se em relação a algumas... Sim, pode ter o vínculo atencional. Pode ter o vínculo atencional sobre aquilo que ele quer fazer. E se a parte do crime, normalmente são pessoas obstinadas. Mas é que ele decide com quem é que tem empatia e com quem é que não tem. Não, ele tem empatia do relacionamento. Ele tem empatia, simpatia e empatia com os autores do massacre e total falta de empatia com as potenciais vítimas das suas ações. São questões diferentes. É que criar empatia com o ser humano é uma coisa. Criar um vínculo atencional com uma situação é outra. São questões diferentes. Eu não crio empatia com um objeto. Eu crio empatia com pessoas, eu posso estabelecer um vínculo relacional com outras coisas. E ele pode estabelecer um vínculo relacional, sim, com o crime, com o fascínio por este tipo de atos, sendo que do ponto de vista empático do relacionamento é perturbado esse comportamento neste tipo de pessoas que não os sentem. Nem o remorso. O que muitas vezes, se o remorso não fosse uma coisa tida aqui em linha de conta, poderia ser um aspecto que obstruísse a que isto acontecesse. Muitas das vezes, dar um exemplo assim de uma coisa que as pessoas percebam fácil. Se eu tiver que lhe roubar o seu relógio e se sofrer do aspecto de psicopatia, se eu tiver que lhe rasgar o braço todo para tirar o relógio, eu posso fazê-lo. Porque a consequência e o meu vínculo emocional e os remorsos sobre este aspecto para mim não existem. Numa outra circunstância, se eu souber que para tirar o ganho que eu tenho relativamente a isto, pode não me levar a que eu o faça porque o vínculo está lá e posso vir a ter remorsos pelo ato que vim a cometer. Eles normalmente não têm esse remorso, não o sentem. E merece-lhe observação especial do tipo de armas que estavam preparadas para... Não tenho indicação para isso. Não lhe posso dar nenhuma... Uma katana, que é uma arma selvagem. Frieza. Uma besta, que é uma arma medieval. Sim, lá está, outra vez. São questões com alguma frieza. Se calhar, uma pessoa que pusesse uma bomba, que é uma coisa que põe e explode e não tem uma intervenção tão direta por um ato destes, uma pessoa que anda a esfaquear, como vimos, se não estou engano, em Lyon, quando aconteceu. Portanto, são aspectos relacionados à perturbação de uma pessoa que tenha, de facto, essa frieza. E a frieza é, outra vez mais, um aspecto relevante dessa perturbação. Rui Marguilhão Mendes, agradeço ter vindo ao Jornal das 8 e deixe-me chamar a atenção que vamos ter agora mesmo uma reportagem sobre um outro assunto, enfim, em que havia uma manifestação como essa que acabou de descrever, não como terrorismo, mas como ato criminoso, sem grandes aparentes remorsos também. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado.